Ok. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, suplicamos, Senhor, vem em nosso auxílio. Assiste-nos com teu Espírito, e nesse nosso encontro, janelas se abrem para uma vida saudável espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos a plenitude da tua presença aqui nesta vida. E sermos testemunhas do teu amor para conosco. Maria, nossa mãe, Rainha do céu e da terra, interceda por cada um de nós. Nossa Senhora, suplicamos que seja nossa companhia, a tua presença materna aqui no nosso meio. Possamos alcançar nossos objetivos sob a tua intercessão maternal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Estamos aqui unidos, reunidos em teu nome, ó Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, eu vou falar do paradoxo, podemos dizer assim, do vício e da virtude, né? A virtude que vence os vícios, nós estamos nesse caminho. Então, hoje eu vou falar da raiva e paciência, que, pelas minhas pesquisas pessoais nas confissões, de modo geral, é o que mais pega as pessoas, é justamente a falta de paciência, né? Que é provocado por uma raiva não dominada. E depois traz outras consequências, outros transtornos, que vai refletir, evidentemente, na nossa dimensão da alimentação. Não tem como, tudo está muito conectado, a gente já entendeu isso, que a gente está buscando virtudes, uma vida virtuosa, porque a disfunção alimentar, ela vem de uma vida também desvirtuada nas virtudes, talvez fincada nos vícios. Quando eu consigo dominar, nós conseguimos também melhor equilíbrio na alimentação. E isso está muito explícito nos padres do deserto. Eu já falei aqui dos padres do deserto, eles foram homens, tinha madres do deserto também, mulheres, que foram para o deserto para vencer a si mesmos. Foram para o deserto para vencer, eles chamam vencer os demônios que estavam dentro de si. Eles foram para ter lutas espirituais. Eles foram para enfrentar os seus medos e as suas inclinações para o mal, né, e os instintos, domar instintos. Eles foram para alcançar autodomínio, porque eles entendiam que vencendo a si mesmo, alcançando o autodomínio, eles se tornavam pessoas de Deus, pessoas sábias. Então, nós vamos hoje ver como funciona a questão da raiva e da paciência. Como a gente pode, com a paciência, vencer esse instinto natural que é a raiva. Então, a raiva e a paciência representam dois movimentos opostos da alma diante do atrito da vida. A raiva é explosiva, imediata, instintiva. A paciência é serena, demorada, trabalhada. Ambas nascem de uma relação com o tempo e com o outro. Enquanto a raiva quer resolver tudo agora, a paciência sabe esperar o tempo certo para agir ou reagir. Então, dizer que a raiva é explosiva, a gente já sabe. E ela é explosiva, ele é imediata, instintiva. A raiva, ela vem e Deus colocou a raiva dentro da gente, tá? É bom saber disso. A raiva, ela
ela também tem sua função positiva. Porém, quando é destemperada, quando não é dosada pela paciência, ela pode se tornar um desastre. Ela pode te levar a transformar uma situação até dentro de uma certa normalidade num grande caos e um problemão de família, um problemão entre amigos, por meio de raiva não domada. Negócios foram destruídos, casamentos foram para o beleléu, amizades desfeitas, irmãos pararam de se falar, pessoas ficaram indiferentes. Olha o prejuízo que a raiva traz para a vida da gente. E ambas nascem de uma relação com o tempo e com o outro. Não existe raiva sem a relação com o tempo, com o time e com alguém. A raiva que você tem no trânsito, por exemplo, é provocado pela outra pessoa que te fez sentir algum tipo de raiva, né? Pelo seu comportamento no trânsito. E aí, como a raiva ela é instintiva, se eu não consigo dominar, ela é instintiva e ela pode me servir também para que eu tenha alguma reação de sobrevivência. Mas nem sempre ela vai, se ela não for bem dosada e equilibrada, ela vai me ajudar, ela pode me atrapalhar. E o que me ajuda é, na verdade, a paciência. A raiva é um grito da alma ferida. É sempre a alma ferida, ela tem como manifestação a raiva. Então, a raiva como um grito da alma ferida. Ninguém se sente raivoso se não houve uma provocação a partir da sua alma, né? A raiva em si mesma não é pecado. É bom a gente dizer isso, não é pecado. Ela é uma emoção humana natural, uma resposta do coração a uma dor, a uma injustiça, a uma frustração. É como uma chama, pode iluminar ou incendiar. Então, nós estamos dizendo aí que a raiva, a princípio, ela não é pecado, ela é uma emoção humana natural. Primeira coisa que eu tenho que entender é isso. É para eu não ter raiva da minha raiva. Tem pessoas que têm raiva da sua raiva. E aí piora tudo, né? Ela sente raiva e depois fica com raiva dela porque ela estava com raiva. Calma, gente. Feliz de quem sente raiva, está vivo. Quando a gente aceita as emoções que elas são de ordem natural, como a raiva, é um respiro que você tem, né? Obrigado, Senhor, que eu tive raiva agora. Mas não me permita que essa raiva seja transformada em reação desmedida. Aí sim, aí está outra coisa. Reação desmedida, a raiva pode nos levar. Mas é uma energia boa. Nossa, Frei, então, a raiva que eu sinto, quando eu quero trucidar alguém, é uma energia boa, sim. Energia boa. Nossa, bem-vindos ao mundo dos humanos, dos normais. E às vezes a ausência de raiva pode ser até um indicativo que precisa ver direitinho, né? Então, meu terapeuta, quando disse, se eu senti raiva nessa hora, ele, nossa, que maravilha. Frei, você sentiu raiva? Senti. Nossa, perfeito. Ótimo. Isso é um sinal maravilhoso. Mas, como eu disse para vocês, essa mesma raiva, ela já destruiu impérios, ela já destruiu casamentos, ela já destruiu relação de irmãos com irmãos, tá? Então, é uma chama, pode iluminar ou incendiar. Olha que legal. É uma chama que pode iluminar ou incendiar. Então, os aspectos da raiva, ela é reativa, sempre ela te leva a uma reação, então ela é reativa. Brota sem pedir licença, por isso que é uma emoção muito natural. Ela é intensa, pode mobilizar ou destruir. Ela mobiliza
porque ela pode te levar a ações importantes para conter ou para ter algum tipo de ação, né, importante. Ela também é sinalizadora. A gente pode dizer que a raiva é sinalizadora, mostra que algo em nós foi ferido, violado ou negado. Então, como diz, a raiva como um grito da alma, ela indica que, opa, aconteceu algo. Eu fui afetado, eu fui injustiçado, eu fui... então, é um sentir o mundo externo que me afeta de alguma maneira. Isso é importante, eu ter isso claro. Porque quando eu tenho essa visão positiva da raiva, ela já é uma ação da minha paciência agindo também, de certa maneira, porque eu consegui racionalizar essa raiva. Né? O problema não está em sentir raiva, mas em ser dominado por ela. Quando a gente é dominado pela raiva, aí sim. Quando a raiva te domina, e aí eu fico tão impressionado como cega as pessoas. Eu fico vendo esses brigas de trânsitos, essas brigas de vizinho. Hoje eu vi um vídeo, meu Deus do céu. A gente nem podia ver essas coisas, mas não sei o que aconteceu lá. Juntou umas 6 pessoas, 2 mulheres no meio, e matou um homem a tijolada. Paulada. Isso aí é ser dominado pela raiva de tal maneira que cega completamente a razão e a boa convivência. Tudo vai para o saco. E quantas pessoas elas são movidas pela raiva e fazem coisas atrozes, maridos que fazem coisas horríveis com suas esposas por causa de momentos de raiva, de fúria. Então ele foi totalmente dominado por uma energia que a princípio poderia ser positiva, dominado por uma energia que isso reflete no que a gente chama de falta de paciência. As pessoas me dizem muito, Frei, como me falta paciência? Falta paciência com meus filhos, falta paciência com meu marido, falta paciência com as pessoas, estou sem paciência. Se eu estou sem paciência, é porque eu estou sendo dominado por uma raiva interior, ou raiva mal curada, que me mobiliza sempre para a falta de paciência, né? A raiva descontrolada torna-se rancor, vingança, violência verbal ou física. E a pior delas é o rancor e a vingança. Porque rancor e vingança é veneno da alma. Isso descontrola qualquer alimentação saudável. Você com raiva ou o que virou rancor e virou vingança, não tem jeito. Você vai descontar na comida, porque você precisa fazer os dentes estão enrijecidos, precisa mastigar alguma coisa. Ou seja, essa vingança, esse rancor, vingança é sempre um desejo de atentar contra o outro, de alguma maneira. Então é uma energia muito violenta, muito negativa, uma violência consigo mesmo, a vingança. A vingança é um veneno que descontrola a sua vida completamente. E eu gosto muito de uma frase do programa Chaves do 8, não sei se foi o Chaves que falou, ou foi o seu Madruga, né? Um desses sábios mexicanos aí, seu Madruga ou Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Isso está no programa do Chaves, lá quando era criança eu escutava isso, acho que eu aprendi. Porque eu tenho uma coisa com vingança, eu tenho medo da vingança. Então, raivas que foram não dominadas, não controladas, que evoluiu para o rancor, evoluiu para a vingança e depois evoluiu para a violência. Então, rancor, vingança, violência. Esse é o caminho da raiva mal curada. Esses três aqui, pode ver. Primeiro vem o rancor, vem o desejo de vingança e vem a violência. E só cura vingança depois de que se instalou o perdão. Só o perdão. Mesmo que a pessoa seja pacífica e ela não atente contra o outro, gente, a vingança está dentro de você. Essa energia ruim dentro de você, que está te acabando por dentro. Se veneno te corroendo. Ah, padre, mas eu não desejo, eu não vou fazer nada de mal com ela, não sei o quê. Sim, mas está fazendo a você, porque você não perdoou.
né? Então, a vingança está aí. A paciência é a virtude que domina o tempo. Paciência é um domínio sobre o tempo, sobre o time das coisas. É aquela virtude que te faz ter um domínio sobre a ação da raiva no tempo. Então, por isso que a gente pode dizer que a paciência é a virtude que domina o tempo. A paciência não é passividade, nem resignação frouxa. É força interior. É a arte de manter-se firme sem perder a mansidão. É coragem silenciosa. Né? A paciência, coragem silenciosa. Que diferente do que a raiva pode fazer. A raiva é essa explosão barulhenta. Pode ser uma explosão barulhenta. A paciência, ela é uma força interior. É a arte de manter-se firme sem perder a mansidão. Ela não é passividade. Eu digo que são fortes os pacientes. Eu tiro o chapéu para os pacientes. Eu, modéstia à parte, né, me gabando não, mas eu me conheço, eu sou uma pessoa paciente. Acho que a Sabrina me conhece já há um bom tempo, né, Sabrina? E eu tenho essa virtude da paciência. É mesmo, um professor para nós. Mas é uma conquista da vida. Eu digo para as pessoas que se dizem impacientes, eu digo para as pessoas, olha, primeiro que você, como eu disse para vocês, que a paciência é um dominar o tempo, é um domínio sobre o tempo, e é verdade. Porque naquele momento da raiva, você consegue, e aí muitas pessoas nos ensinam que temos que contar até 10. O que é contar até 10? É ganhar tempo. É um dominar o tempo. Contar até 10 para você ter paciência é dominar o tempo. É você ter uma ação sobre o tempo, esse time entre a raiva e o desejo de fazer alguma coisa. A paciência entra aí. A outra coisa também é que os impacientes, geralmente, eles também querem controlar tudo. É como se o domínio da vida dele, da vida dos outros, estivesse nas suas mãos. E quando sai do seu time, ele perde a paciência, porque ele fica com raiva da pessoa que saiu do time. É como se todo mundo tivesse dentro da minha perspectiva, do meu enquadramento. Se ela saiu do meu enquadramento, eu perco a paciência. Por isso que os pais têm impaciência com os filhos. Porque os filhos são como macaquinhos, entre aspas, na árvore, eles estão pulando para todos os lados. Eles não se enquadram no enquadramento estreito dos pais. E os pais criaram um enquadramento para os filhos, que se os filhos saem desse enquadramento, eles perdem a paciência. Eu falei, mas o seu enquadramento não está muito estreito para os seus filhos? Eles não merecem um pouquinho mais de abertura para brincar, para chorar, para até errar, para pintar as paredes, para jogar trigo para o ar e depois se lambuzar todo? Ou você criou uma... Então, isso eu estou usando para criança, mas isso vale para o marido, isso vale para a esposa? Será que eu não criei um enquadramento estreito que eu quero encaixar as pessoas e quando elas saem desse enquadramento eu perco a paciência? Então, alargar esse enquadramento para as amizades, para as pessoas, é sufocá-las menos. E você ter mais paciência, menos com as expectativas, menos com as suas... os seus planos para as pessoas. Vocês têm planos, nós temos planos para as pessoas. E elas não entram em nossos planos totalmente, tá? E aí, quando a gente entende isso, a gente se torna paciente. Aí um segredo meu talvez foi eu ter entendido isso. Eu não espero muito. Não espero tanto. O meu enquadramento não é tão estreito para as minhas amizades e para as pessoas que estão do meu lado, que estão comigo. Elas têm uma margem maior para erros. Como Deus me deu uma margem maior para erros. Para sair do enquadramento, para sair das minhas expectativas, né? Então, paciência. A palavra paciência vem do latim, patientia,
que significa sofrer com constância, né? Parece sofrer com constância. É você resignar de maneira constante, né? Ou suportar com perseverança. Eu gosto dessa definição também. Paciência, um suportar com perseverança, né? Você suporta os vacilos do outro com perseverança. E aí é um prolongar no tempo a sua espera, né? Paciência seria um prolongar no tempo, por isso que paciência é dominar o tempo, prolongar no tempo nessa espera. Então, a gente pode dizer que é a virtude dos fortes, não dos fracos. Eu vejo que os raivosos que partem para a violência são covardes, são fracos, porque eles só resolvem no grito. Quem adquiriu a virtude da paciência, ele é um resignado forte, aquele que suporta com perseverança, aquele que sabe sofrer na constância. Bravo isso. Bravo isso. O resignado é um forte. Então, as pessoas que ganham no grito, que precisa provar alguma coisa, que precisa se impor pela força, é um fraco. Não dominou os seus instintos. Não dominou de forma nenhuma. Aspectos da paciência, ela é ativa, decide não revidar, mesmo podendo. Interessante, né? A paciência ela é ativa, decide não revidar, mesmo podendo. Mesmo sendo até, de certa maneira, necessário, vamos dizer assim, pelo momento, mas ele decide não revidar. A mansidão, a gente pode chamar também de paciência como mansidão. E aí eu quero dizer para vocês o que é mansidão, que a gente fala Jesus manso e humilde de coração, né? Fazer nosso coração semelhante ao vosso. Gente, eu aprendi uma coisa quando eu estudava teologia lá em Roma, que o professor falou, eu não lembro muitas coisas das coisas que eu aprendi lá na teologia, não, mas algumas coisas ficaram. Né? Então, o professor disse uma vez, olha, você sabe o que é mansidão? Eu falo que Jesus é manso, e ele disse, compare com um animal de carga, o jumento, por exemplo, ou o burro, né? O animal de carga, que você coloca carga nos ombros dele, faz ele caminhar, e ele caminha suportando as cargas. Não sei se quem é da roça aqui, mas eu já puxei jumento já, com carga de mandioca. Meu avô plantava mandioca e eu puxava o jumento com a carga pesada e ele, sem reclamar, levava a carga. Então, Jesus é um manso porque ele leva a carga, ele leva pesos com constância. Então, é um paciente, é um manso. Então, manso é isso. Manso não é um retardado, não. Porque às vezes a gente pensa que manso é um retardado. Não é como ele é manso. Ou no Piauí fala samanco. Não sei se existe essa expressão nas terras de vocês aí, né? Mas o samanco como... Não, o manso é um forte que carrega cargas pesadas. Né? Então, o paradoxo entre raiva, né, e paciência, né? O paradoxo surge porque a raiva exige resposta imediata, enquanto a paciência exige freio. Raiva, resposta imediata, e paciência, freio. Discernimento e espera. Imagina você ter discernimento e espera no momento da raiva. Só que você cria um padrão capaz de te conter. A alma se divide entre o desejo de se vingar ou de se calar, entre gritar ou respirar fundo. Entre fazer justiça com as próprias mãos ou confiar que a justiça de Deus virá no tempo certo. Por isso que paciência é um domínio sobre o tempo. Uma coisa que eu aprendi também na minha vida, Sabina, foi esperar no tempo, como eu disse, confiar na justiça de Deus que virá no tempo. E eu já tive que esperar 2, 3 anos para ver
algo acontecer graças à espera. Se eu tivesse agido naquele momento, ia bagunçar tudo, e na espera tudo ficou claro. Então, o paciente, ele é um convicto, e saber esperar é saber que, opa, a verdade se estabelece cedo, tá? Eu já esperei, eu falei 2 anos, eu já esperei 6 anos, já. Por isso que paciência é um suportar, é um dominar o tempo, e é um sofrer na constância, ou um suportar perseverante, um suportar com perseverança. Imagina você esperar 6 anos para ver algo, uma verdade se revelar, e depois tudo ficar claro. Eu esperei. Está preparado para esperar 6 anos? 2 anos, 3 anos? Ou quer resolver no TABEF, no momento exato? As coisas se resolvem, gente. Impressionante. As coisas se resolvem. Tem coisas que se resolvem por si só. E a sua intervenção é que piora tudo. Eu tenho um outro livro que talvez muitos não conheçam aqui, a Sabrina conhece, que é Ser de Deus é Rentável. E no livro Ser de Deus é Rentável, eu falo das leis divinas. Gente, nós somos regidos por leis divinas. Elas estão agindo a nosso favor. Sabe por que as pessoas elas vacilam muito? Porque elas atrapalham a ação das leis divinas que já são ordenadas. Olha, isso aí, a Holanda tem aí, o Ser de Deus é Rentável. Poder da fé na vida do empreendedor. A Cris também tem o seu lá. Isso eu não tenho mais nenhum exemplar, mas na Amazon ainda vende o livro, né? Eu vou tentar adquirir mais uns 10 para eu ter. Então, é isso, gente. A raiva, ela é prudente, espera o momento certo de agir, é fruto do amor, quem ama é paciente. 1 Coríntios 13, amor é paciente, né? Diz lá. É domínio de si, vence os impulsos e acolhe o bem. Esse conflito interior pode nos transformar dependendo da escolha que fazemos, né? Como a paciência não pode superar a raiva? Dando tempo ao coração, a paciência permite que o calor da raiva esfrie para que a razão possa governar. Então, a paciência é essa ação que faz com que você tenha um tempo que esfrie o calor da raiva para a razão passar a governar. Porque a raiva te tira da razão e se a raiva te governa, acabou, viu? Esquece. É fria, é bagaceira. Então, a razão é que governa a nossa vida. Redimensionando o problema, a paciência nos ajuda a perceber que nem toda ofensa é tão grande quanto parece à primeira vista. Nem toda ofensa é tão grande como parece à primeira vista. Isso é muito importante, gente. Tem certas ofensas que a gente vê assim, calma, que não é tão gigante como a gente... Os nossos enquadramentos, nós estamos armados muitas vezes, né? Protegendo os relacionamentos. Então, a paciência salva amizades, evita rupturas e abre espaço para o perdão, como eu falei para vocês. Os pacientes, eles têm mais probabilidade de manter melhor seus casamentos, manter melhor as suas amizades. Tão ruim você perder uma amizade por um rompante de raiva, né? Depois você fica se arrependido, se maltratando. Por quê, meu Deus? Por quê eu perdi essa amizade por causa do meu rompante de raiva, né? Educando a emoção, com o tempo, a paciência ensina a raiva a ser expressada de forma justa e não destrutiva. A raiva ela pode jogar a seu favor de forma justa e não destrutiva, tornando-nos mais parecidos com Cristo. Então, ele mesmo, diante da cruz, respondeu com silêncio e entrega, não com gritos ou violência. Quanta paciência Jesus teve no Calvário, né? Nós vamos acompanhar na Semana Santa, Jesus no Calvário deve ter sido um dia longuíssimo, carregando aquela cruz com paciência, como um animal manso, suportando o peso, esse sofrer, suportar é, no, esse sofrimento com constância, né?
Então, a raiva pode ser, isso é legal, eu vou dizer para vocês, a raiva pode ser o barro bruto de nossas emoções. Então, a raiva é o barro bruto das nossas emoções. A paciência é o oleiro que molda esse barro, transformando-o em algo belo e forte. Quem é paciente não reprime a raiva, mas converte. Por isso que eu falei lá no começo, tem pessoas que têm raiva da sua raiva. Tem raiva porque fica com raiva. Deixa a raiva fluir, gente. Eu tô com raiva, eu senti raiva. Ponto, deixa. Não reprime essa raiva. Converte-a. Transforma o impulso destrutivo em impulso criativo. Impulso destrutivo é a raiva, e com a paciência no impulso criativo, canalizando a força interior para o bem. Então, quando a gente domina a raiva, com a paciência, a virtude, nós vamos nos tornar senhores de nós mesmos. Se eu sou senhor de mim mesmo, porque as pessoas podem estar perguntando, mas o que tem a ver raiva e paciência com comer muito? Aí eu estou dizendo para vocês, se você consegue dominar a raiva por meio da paciência, você é senhor de si mesmo. Se você é senhor de si mesmo, você vai ser senhor de si mesmo diante da comida, diante da alimentação. Está tudo ligado, gente. Não separe as coisas. Não separe a vida da mesa. A sua vida está ligada à mesa. Está tudo interligado. Tá bem? Passo a palavra para Sabrina continuar. Desculpa, porque eu acho que eu avancei um pouquinho hoje o horário. Olha, você podia continuar. Suas palavras, não é verdade, gente? Ele podia continuar. Verdade. E, meu Deus, as palavras dele estavam curando o nosso coração, né? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Eu não sei se eu tô grande, se eu tô pequena. Tá grande. Bem, agora você colocou a Alice grande. Você tirou Alice, você. então, peraí. Que bom que eu cresci. Obrigado, Lorena. Obrigado. Peraí, agora eu tô. Tá dando problema aqui no meu, rapidinho. Deixa eu colocar você. Eu posso colocar daqui também. Coloca, você consegue? Ah, Travou aqui um pouco. ai, meu Deus. É porque. Vai. Não? Não consegui. Deixa eu ver se agora destravou, parece. Vamos ver para todo mundo. Vamos ver. Fixar este bloco. Foi? Foi. 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 Bom, eu Ela tá bonita também. achei uma turma da quarta-feira que a gente não tinha visto ainda, né? A gente estava nos reunindo na quinta, na segunda, nunca nos reunimos na quarta. E eu tô vendo até minha prima Silvana. Um beijo para você, Sil, que eu te vi aí com a câmera aberta na hora que eu mexi. Sejam bem-vindos quem estão chegando pela primeira vez. Nós estamos fazendo o nosso retiro quaresmal, olhando para os nossos vícios e as nossas virtudes, as nossas fraquezas e as nossas forças. E o Frei Rogério poderia continuar dizendo, né? Foi tão lindo quando ele disse: os meus amigos têm uma margem mais larga, por isso eu tenho paciência. Tocou tão profundamente no meu coração e despertou uma humildade que às vezes a gente não tem, não é? Às vezes a gente não é tão humilde com as coisas, né? Eu falo por mim. A gente não é humilde com o nosso processo de emagrecimento. Não é porque a gente quer emagrecer 5 quilos no mês, né? Então a gente não tem paciência nenhuma com isso, né? A gente não tem humildade em entender que o dia vai dar tudo errado, sim. A gente acha, tem a soberba de achar que a gente tem controle das situações e por isso a gente fica com raiva. Que eu tenho controle sobre os meus filhos, né? Sobre o comportamento aqui da minha família. Eu não tenho nem controle sobre o que eu como, praticamente, né? Quem nunca comeu um pacote de biscoito de raiva, só de raiva, né? E porque estava irritado, porque estava decepcionado, porque está irritado com você mesmo, ou alguma coisa assim. Então, essas falas despertaram coisas muito profundas em mim, nessa nossa jornada aí de vícios e virtudes.
Quando eu pensei em fazer isso e propus para o Frei Rogério, porque Frei Rogério é humilde, aceita tudo e tem paciência para conseguir fazer e faz tão lindamente, né? E ele aceitou, eu tinha uma implicância com a palavra vícios, que Santo Delgado dizia, né? Vícios e virtudes, né? Virtudes a gente escuta na igreja, está na igreja há muito tempo, a gente trabalha isso, a gente entende que é uma força de construção de um comportamento que a gente não tem. Por que o outro lado é tão fácil? Porque o vício, ele é muito mais fácil de acontecer na nossa vida do que as virtudes, desde que as virtudes virem um comportamento. Quando a gente diz Frei Rogério é paciente, ele é mesmo, mas é um comportamento, já virou um padrão comportamental dele. Então já é um hábito ser paciente. Então isso já é uma virtude. Mas antes disso vem o vício, né, de estar com raiva. E eu sempre me incomodei com a palavra vício, porque o vício na minha área, na biofísica, é um comportamento, é uma sinapse que dá uma descarga bioquímica de prazer e de ser fácil e de menos energia. Então é muito mais fácil gritar quando está com raiva, é comer quando está com raiva, ou qualquer outro desses vícios que nós estamos estudando, do que controlar. Então, para o cérebro, o vício, ele é a tendência natural de menor energia, né? E a virtude é onde está a mudança, a transformação. E hoje eu escolhi, providencialmente, guiado pela luz do Espírito Santo, né? Além da gente sentir raiva, a gente também sente fracasso. Eu escolhi o fracasso. Santa Delgarda relaciona o fracasso com tristeza, falta de vontade de viver. Podemos falar nos dias modernos como depressão? Talvez poderíamos usar esse termo, talvez, né? Numa depressão que não é doença ainda, isso entenda bem, mas uma sensação de fracasso, uma sensação de falta de vontade de viver. E a virtude que a gente desenvolve para combater isso, que é um vício, e eu vou explicar para vocês bioquimicamente porque é um vício, fracassar, alegria de viver e amor pela vida. Quem nunca olhou para o seu corpo e entendeu que ele precisava de uma mudança e que a sua saúde precisava de um cuidado, é porque não despertou o amor pela própria vida. Ou porque não despertou uma alegria de estar vivo. Porque, veja, a pessoa que tem amor pela própria vida quer viver mais. E se você escuta de algum médico ou de algum Instagram, de alguma pessoa que você confia, que determinado comportamento está te levando à morte, e você tem amor pela vida, imediatamente você vai buscar mudar. Pensa o seguinte: se alguém sequestrar alguém que você ama, um filho, alguém que você ama muito, sequestra e fala, tá aqui teu cardápio. Se você não fizer a dieta e emagrecer, eu vou matar essa pessoa que você ama. Você faz ou não? Você faz. Você faz, você nem liga se você vai estar comendo chocolate ou não, Coca-Cola ou não. Você tiver que comer um balde de chuchu, você nem vai saber o que é comida. Porque o teu foco tá na vida do outro. Não é? Então, por quê? Né? Isso eu fui me perguntando, meditando para trazer e estudando para trazer isso essa noite. Então, por que nós não temos essa alegria de viver? Por que nós não temos esse amor pela nossa própria vida? Que nos faz falar assim, escuta, larga esse chocolate para lá, né? Larga esse doce, porque eu não tenho. Larga esse biscoito para lá, agora eu não vou comer isso aí. Né? Eu estou num processo, eu tô num pacto comigo mesmo. Eu tenho paciência com o meu processo, né? Que vai durar um tempo maior, porque faz tempo que eu não cuido da minha saúde, né? Então eu tenho que aprender, eu tenho que ter paciência com esse meu aprendizado. Por quê? Que eu não tenho essa alegria de viver. Como eu tenho esse amor pela vida daqueles que estão perto de mim, junto de mim, que se fosse assim eu faria. Então não é que eu não consigo fazer a dieta, não é que eu não consigo encarar um processo de emagrecimento. Eu tô presa em algum vício. Qual é esse vício? O vício de fracassar.
Aí eu quero ir mais a fundo com vocês. Toda vez que a gente fracassa ou perde ou se sente triste, o nosso corpo libera uma substância, um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é um hormônio, como diz Frei Rogério, a raiva foi Deus que pôs em nós, o cortisol também foi Deus que pôs em nós. Porque esse hormônio, quando ele é descarregado no nosso corpo, pelas nossas glândulas adrenais, ele desperta em nós um estado de alerta. Quando a gente perde, a gente tem medo, a gente está estressado, ou a gente fica triste, ou a gente fica com raiva, a gente libera cortisol. A hora que eu libero o cortisol, o meu corpo, todos os sentidos do meu corpo, ele entra numa baixa. É um mecanismo de defesa, para que o estado de alerta e de defesa expanda, para que eu sobreviva. Então, eu estou fracassado, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou estressado, o cortisol vem, aquela descarga. O seu batimento cardíaco diminui, a sua imunidade diminui, a sua digestão cai e o seu metabolismo, que é o processamento da energia que você comeu, vai a zero. O açúcar que está no teu sangue circulante diminui a limpeza, tudo isso acontece para que o seu estado de alerta fique ativo. O seu cognitivo, a sua capacidade de racionalizar diminui para que você se defenda. Então, toda vez que você inicia uma dieta e fracassa porque é carne e você vai ter humor variado, o hormônio, mulher sabe, né? O hormônio cai, o hormônio sobe, o hormônio cai, né? E tem uma hora que cai e não sobe mais, como tá acontecendo com o meu. Meu Deus, que raiva é essa que eu ando sentindo, né? Que coisa esquisita, não é? Quando isso acontece, eu libero mais cortisol. Mais cortisol. E aí, essa liberação de cortisol libera noradrenalina e eu fico viciada nessa quantidade de cortisol. E quando a coisa começa a dar certo, quando eu paro de liberar cortisol, sabe o que acontece com você? Você se sabota. Você sabota a sua dieta. Você sabota os seus propósitos, você sabota o teu rosário que você propôs rezar, você sabota a tua intenção da quaresma, você se sabota, porque tá dando certo. Olha que loucura! Mas é que você tá acostumada, viciada naquela quantidade do fracasso do cortisol. Percebe? É bioquímico também. E estudar isso é libertador. Porque até a autossabotagem da gente, quando tá dando certo, agora eu encontrei o caminho, agora vai dar certo. Só que aí o sentimento de alegria de viver e a felicidade que você sente, que coisa estranha. Cadê? Aí o corpo começa a melhorar a sua imunidade sobe de novo, a sua digestão fica mais proativa, o seu cérebro fica mais esperto. Como a gente combate a liberação de cortisol? Como a gente combate o fracasso, que é um vício? Como a gente combate a tristeza, que é intrínseca? Como a gente combate essa falta de vontade de viver que a gente tem? Essa baixa hormonal, essa subida do cortisol, que é físico, e a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, que precisa tomar um remédio de depressão, que precisa, sei lá o quê, mudar de vida, mudar de emprego, viver de um propósito, sei lá, você vai buscar tantas outras coisas. Então, vamos racionalizar esse processo também, porque nós fomos criados para termos a alegria de viver e não se sabotar. Porém, existe o vício do fracasso, a liberação de cortisol. O que faz? E é a nossa vida moderna que permite que a gente também tenha mais liberação de cortisol. Por exemplo, nós estamos agora 21h50, o sol já se pôs às 6h30, 7 horas. A primeira descarga de melatonina é 10 horas da noite. Só que eu não vou receber essa primeira descarga, nós estamos nas luzes azuis.
Essas luzes das telas, elas têm o UVA e o UVB do sol. Então, eu estou liberando cortisol, como se o sol estivesse nascendo. Percebe? Então, a nossa vida moderna contribui para que a gente esteja sempre liberando cortisol. Aí a gente vai dormir com as telas, a gente acorda, a gente não faz uma exposição ao sol. Porque de manhã, na hora que a gente acorda, o ideal é que a gente se exponha ao sol, que a gente vá andar, que a gente vai caminhar, vai liberar o cortisol de manhã, para que de noite ele comece a cair. Por exemplo, o ideal é consumir, para quem está fazendo mesmo a dieta direitinho ou que está tentando, é isso aí, é consumir carboidratos bons, mas a partir das 3, 4 da tarde. Porque os carboidratos, que são bons açúcares, eles ajudam a diminuir o cortisol. Eles ajudam a diminuir o cortisol. A meditação ajuda a diminuir o cortisol. A meditação estabiliza os nossos batimentos cardíacos, melhora a nossa imunidade, a oração, a fé, né? A fé devolve a nossa natureza da alegria de viver. Então, eu não quero estender muito o nosso tempo, porque eu quero dar um tempo para a gente conversar. Mas eu queria dividir com vocês que a autossabotagem dos teus processos, você começa a emagrecer. Aí daqui a pouco você para. Eu percebia que eu estava me auto-sabotando quando eu me pesava. Me pesava direto, 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 direto. Aí eu via lá, 72, 71, 70. Aí pronto, aquelas, sabe, o cortisol começava a baixar de alegria. Aí eu 71, 72 de novo. Aí eu comecei a me pesar com mais espaço de tempo. Pode perceber isso. Com mais espaço de tempo. O foco não é na balança. O foco é na mudança. Até rimou. Não é na balança, é na mudança. E aí você começa a ter essas mudanças que vão sendo, trazendo de volta a tua alegria de viver. E se você tem alegria de viver, você vai cuidar disso. Amém? Que Nossa Senhora nos proteja nessa caminhada. Que ela nos traga de volta a alegria de viver. Maravilha, Sabrina. Quem tem, gente, uma aula dessa, gente? Assim, nem lugar nenhum. Eu entro nesses negócios É uma aí, graça de Deus. É mesmo. pagamento, gente. Eles não entregam. Eles não entregam isso. Fica enrolando você, enrolando para dizer uma besteira lá no final. Depois Já fala um monte de mentira eu ainda. paguei, eu paguei tanto para poder escutar essa besteira que meu avô já falava quando eu era criança. Meu avô. Aqui, gente, olha, obrigado, obrigado. A grande profissional, Sabrina, e aliada à vida, né? Aliada à vida. E com explicações, é isso mesmo. Gente, vamos lá. Manifestações, mas é bom deixar assim que mais chama atenção, uma pergunta, alguma coisa. Não são tantas emoções, né? Sim, Alice vai eu vou falar? falar para ele. Deixa Fala. eu. Pois aí, Yolanda. Então, eu estava aqui pensando, né, quando falou sobre a paciência e agora veio sobre o fracasso. Eu me lembrei lá rapidamente assim de Mateus 7, versículo 5. Porque tudo que a gente olha no outro, que incomoda, a maioria das vezes é em nós, né? Então a gente assim não consegue assim ver o espelho da vida. Eu chego a pensar assim, perceber que o que incomoda nos outros pode ser o que está mais forte na gente. Por isso que a gente às vezes fica com raiva, sem precisar de estar com raiva, né? Não tem paciência. E assim, é muito bonito ouvir vocês, dá vontade de ficar assim a noite toda. Eu vou fazer esse exercício aqui para me analisar mais, criar mais um compromisso criar um compromisso de mudança interna. Pronto, mais nada. Que é muita coisa. Mas muito obrigado por essa ajuda, tá? Muito obrigada. Obrigado, Alice. Obrigado. Muito bom ter esse retorno. Yolanda.
Parabéns para os dois. Vou fazer um gancho, Frei Rogério. 2011, eu tive o prazer, eu participava do Rotary aqui na presidência e queria trazer o Augusto Cury aqui em Jataí. E ele veio aqui e ele falou muito da janela RAM, que é justamente isso que o senhor falou, quando a gente se deixa entrar com vontade na raiva. E aí ele fala que uma vez aberta, você não consegue pegar ela de volta. Você vai vivê-la, você vai viver essa raiva até as consequências que ela te levar, né? Então, o que ele sempre falava é o que o senhor sempre bateu aqui muito, não entre, tenha essa paciência, conte até 10. Pense num campo de girassóis, ele sempre fala desse foco, né? De você não focar naquela dificuldade que você está passando ali agora. Calma, calma, vai passar. Então, assim, eu voltei nessa palestra e vejo que a paciência, que eu lido com isso aí, com o emagrecimento desde a adolescência, a não paciência para o emagrecimento. E na hora que a Sabrina fala do sabotar, eu falei hoje que eu consegui emagrecer 2.400. Então, assim, tá muito chique. O que eu vou pôr na boca, opa, isso não me pertence, não é momento. Açúcar líquido, isso não me faz parte. Então, assim, de acreditar em mim. E agora, Sabrina dá uma aula dessa, como o Frei disse. Que espetáculo! Tem uma explicação! Obrigada, Sabrina. Então, acho que quando a gente tem essa consciência, olha, ó, eu não tenho essa consciência, e a gente é da saúde, né? E eu não tenho essa consciência. Nunca tive, nunca ninguém falou. Ganhei o ano aqui agora, Sabrina. Obrigada. Então, só de saber que eu não preciso me bater, só de saber que é uma coisa química e que a gente precisa trabalhar isso para sair desse vício, né? Perfeito. Aí libertador é a palavra, né? Isso. E uma pergunta. Para eu sair deste vício, é eu trabalhando a forma que estou fazendo? Não. Tem uma estratégia maravilhosa. Vou falar, você vai falar, não acredito. O jejum. O jejum abaixa toda essa base de alta serotonina, alta dopamina, alta. Deixa numa base normal, na qual nós somos criados, né? O jejum abaixa a glicemia, sossega, acalma, né? Então, o jejum, quando você vai conseguindo fazer uma janela de jejum maior, jantar mais cedo, tomar café mais tarde, né? O ideal, por exemplo, se o dia tem 24 horas e você consegue concentrar a sua comida em 10 horas e 12 sem comer, 14, né? Não, desculpa, 14 sem comer e 10 comendo, muito provavelmente você vai ter a condição hormonal mais regulada. E é como os nossos antepassados comiam. Eles comiam na janela de 10, porque quando tinha sol, né? Eles não saíam da caverna, era perigoso para caçar comida, e eles também não tinham como armazenar. Então comia com sol, né? Ia buscar. Então, a atividade física em jejum equilibra o cortisol. Então, caminhar em jejum, né? Não digo treinar em jejum, porque treinar em jejum você não vai ganhar tanta massa magra. Assim, estar sem comer nada, pode ser que você não ganhe. Mas eu até treino em jejum também. Então, atividade física em jejum, dormir cedo, higiene do sono, se expor ao sol, tudo isso cai bem no nosso cortisol, melhora. Usar as sementes, aqui no livro, o uso das sementes, principalmente para mulher de 40 a mais, né? Eu já tenho 46, então já estou no climatério, praticamente, né? Então, usar as sementes equilibra a base hormonal. Então, o óleo de prímula, muito dessas outras coisas
abaixa a raiva. Abaixa a raiva, tá bom? Então tem sim, tem Então, os sim. antigos estavam certos, jejum. A Bíblia já falava do jejum, não só por uma questão religiosa, como está ligado, né? A questão religiosa te abre necessidade para Deus, o jejum. A gente jejua porque eu estou cheio e não tem espaço para Deus. Se eu faço jejum, eu abro espaço para Deus. E na saúde eu abro espaço para a saúde, né? Camila Barreto, você fala de onde? Você é de onde, Camila? Eu sou de Salvador. Opa, Salvador. Pois A é, é nossa só paróquia trazendo. da Pois é, Pituba? da Nossa Senhora da Luz, isso. Opa, Estou lá, Frei Fernando. minha antiga paróquia. Pois é só trazendo uma contribuição, porque dentro da minha atuação, e eu estudo muito neurociência, né? E dentro desse aspecto, quando se fala da raiva, né? A raiva é um sentimento e a gente tem uma estrutura física para lidar com os sentimentos. Nosso cérebro tem o sistema límbico que lidar com esses sentimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, quem faz a regulação para a gente não ser dominado por esse sentimento é uma outra estrutura, que é o nosso córtex frontal, que é responsável pelo raciocínio, pelo planejamento e etc. E a gente tem visto essa estrutura ser muito utilizada de uma forma errada. A gente está estimulado por muitos barulhos, então o tempo inteiro a gente está nas telas e buscando as informações e sem tempo de recuperação, submetido a um estresse. E aí, quando vem esse sentimento, a nossa estrutura ela não dá conta de processar, de regular. E aí a agressividade ela vem como uma resposta de um sentimento não domado. Então, nessa perspectiva, quando a gente traz a questão da paciência, né, como uma força interior e uma coragem silenciosa, é porque a gente sabe que se a gente respira mais, se a gente medita, se a gente exercita o jejum também de tantos estímulos, a gente deixa essa estrutura para ser utilizada de fato onde ela precisa ser utilizada. Então, se eu domino meus sentimentos, eu não sou agressivo com a comida, eu não sou agressivo com as compras, eu não sou agressivo com as respostas que eu espero do outro, né? Então, a gente fala hoje do conceito de resiliência, que é outra coisa que o Frei trouxe muito perfeitamente, assim, que liga com a neurociência, que é essa mansidão, que é carregar cargas pesadas, né? O estresse, ele é muito positivo, ele fortalece as nossas estruturas. Você passar por um estresse de engravidar, gerar um filho, não saber como fazer direito, organizar tudo, desenvolve a gente, evolui a gente. Mas o estresse, como estresse muscular no exercício, precisa do tempo de recuperação para que esse córtex frontal ajude a gente dentro do planejamento a se estruturar melhor para lidar com este peso. Então, se eu fizer uma série com um peso grande e não tiver o tempo de recuperação, eu faço uma, eu faço duas. Na terceira, eu não consigo completar, porque eu não dei tempo do meu cérebro estruturar aquele mecanismo ali muscular para lidar com aquele peso, e dessa forma eu experimento o fracasso e a fragilidade. Então, quando a gente tem os tempos de pausa, quando a gente tem as respirações, isso tudo, né, o jejum e etc., a gente está preservando a nossa capacidade, nossa estrutura física cerebral para lidar com os sentimentos. E dessa forma, a gente fica resiliente. Então, a gente volta a uma condição diante de um estresse, até de uma dieta, de alguma coisa. E mais, essa resiliência controlada leva a gente a um conceito hoje que a gente trabalha muito de antifragilidade. Eu fico mais fortalecido diante dos desafios. Então, eu consigo, o que você colocou perfeitamente, vocês colocaram, Sabrina, eu consigo planejar, eu consigo encontrar estratégias, eu consigo me definir em caminhos que me elevem nesse lugar de saúde e autoconhecimento, né? Então, é só colaborando assim, porque quando a gente fala da paciência com uma não passividade, quando a gente traz essa questão do cortisol, a gente está falando de estrutura física, desse sistema neuroendócrino mesmo, que a espiritualidade só vem a corroborar com essa saúde, assim. Então, está sendo muito válido para mim. Já estou aqui já li o livro algumas vezes,
né? Já tenho utilizado ele, inclusive, dentro dos meus atendimentos, né? Enfim, e como a gente integrar, não tem mais como fazer isso, ó, físico, emocional, espiritual, somos todos integrados nessas estruturas, elas se fundem, se misturam, não dá mais para dizer assim, o que é que tem a ver, né? Chega a ser um analfabetismo, assim, no sentido da gente precisa o tempo todo desaprender, aprender, aplicar, desaprender. É esse a grande consciência do mundo de hoje. Então, é uma contribuição, eu fiquei feliz, porque assim como a gente vai integrando tudo e se fortalecendo mesmo. É uma partilha aqui. Obrigado, Camila. Muito boa a sua participação, sua contribuição, e como a ciência confirma a sabedoria bíblica, né? A sabedoria, depois tudo faz sentido quando você vai ver. O corpo precisa dessas pausas, desse tempo, e a gente precisa estar de forma integrada, né? na nossa vida. Muito bom. Obrigado. Mais alguma contribuição, alguma fala? Que o nosso cortisol já E está... rapidinho, só um minutinho, por favor. Isso tudo aí que as autoras falaram, o senhor no seu conhecimento, está dentro daquilo que o senhor falou, nas leis divinas. E a gente fica aí, Exatamente, as né? leis existem. As leis existem, já tem lá. Obrigada. A gente atrapalha muitas vezes a ação das leis divinas na nossa vida, com os pecados, com os vícios, com a desordem, com o caos. Então, a gente acaba interrompendo, atrapalhando, mudando a rota, mudando a direção. A natureza, gente, ela tem leis, justamente para não precisar ficar o tempo todo tendo alguém que aperte botões. Tem os períodos de chuva, tem a fotossíntese, tem a gravidade, tem a ação do sol, e é sempre do mesmo jeito. E quando isso acontece na harmonia, a natureza está aí. Ela é constante, é outono, é primavera, é verão. São leis que regem a natureza. E aí seria muita ingenuidade achar que não tem leis que regem a nossa vida do ser humano. Leis divinas. Né? Então eu quero viver essas leis divinas, deixá-las fluírem em mim, deixá-las conduzirem também, né, a minha existência, e eu deixar de achar que sou eu que decido tudo na minha vida, a minha ação que vai dizer do meu sucesso, não. Também, mas existe algo sobrenatural também aí na minha vida, está acontecendo. E eu preciso estar mais aberto a esse sobrenatural que está aí também direcionando a minha existência, né? Bem, mais alguma palavra, mais algum testemunho? Foi maravilhosa a Tem aula. razão, se complementa isso, Osni. E Frei, com relação à consolação, né? A gente pode ver a consolação também como essa graça de Deus que muitas vezes vai ser o remédio para uma raiva, né? Numa situação que a gente tenha raiva daquela situação, até que chega um momento que Deus dá um entendimento e uma consolação também, não é? Perfeito, com certeza. Eu resolvi uma questão minha hoje com isso, Né? com a santa consolação, que não haverá uma mudança. A gente tem uma hora que a gente para de esperar e para de ter raiva, né? Mas eu creio que sair para esse patamar, às vezes, é uma graça, realmente. Perfeito. Ontem eu falei, não, me li uma coisa que até eu me surpreendi. Quando eu me surpreendo é porque foi o Espírito Santo, não foi eu, né? Porque eu não tinha preparado. E aí eu falei assim que existe um momento na vida, um momento, espaço existencial que ninguém humano pode fazer alguma coisa por nós. É uma solitude, um momento que o único consolo só pode vir de Deus.
existe esse momento que só Deus pode preencher certas lacunas existenciais, pode consolar. E aí, e a minha relação com Deus, a espiritualidade que me leva a ter o Deus, vai permitir que esse consolo aconteça. Porque, por exemplo, quando se perde alguém, quando eu vou no cemitério, eu vou quase toda semana, claro, né? Eu faço a minha parte, mas o mais importante é um abraço. Mais do que aquilo, eu não posso fazer por quem perdeu alguém. Porque uma solidão sofrida e a ausência da possibilidade de alguém fazer alguma coisa por você, e aí Deus é quem traz esse consolo. Esse consolo vem do alto. Então, vai ter sempre um espaço na vida que ninguém humano do reino natural pode fazer alguma coisa por você. Ninguém. É quando você bate a porta para chorar sozinho num quarto. Naquele momento, ninguém que vier para tentar te consolar vai te consolar. E você vai chorar só. Fechar a porta e chorar. Naquele momento é você e Deus. Ele só pode fazer alguma coisa por você. Então, abrir esse espaço para a ação de Deus na minha vida, é isso que é o que a espiritualidade é isso. Tem coisas que é do reino natural, que as pessoas fazem por mim, necessário. Tem outras que é Deus que age. Né? Outra coisa que talvez eu quero dizer sobre a raiva, que às vezes talvez eu tenha falado que a gente vai ser manso e deixar esperar 6 anos para a resposta vir. Não, a raiva também me permite dizer coisas fortes para o meu interlocutor. Forte não significa ofensivas. Forte não significa desrespeitosas. Forte. Tem pessoas que precisam de uma resposta forte. E a raiva me permite dar respostas fortes. Reações fortes que barrem certas atitudes infantis ou desrespeitosas. Então, atenção. A raiva é, como dizer, um impulso vital que me permite também agir de forma certeira e ponderada, para que também o outro sinta que, opa, ele precisa de um freio, tá? Mas nunca desproporcional ou desmedido. Amarildo. Olá, Frei, boa noite, tudo bem? Oi, Boa noite a Amarildo, tudo todos. bem? Fala de Brasília, né? Aprendendo Mas aqui. é um soteropolitano, tá? Só para Baiano, baiano. o sangue aí. Não, estou aqui 12 anos em Brasília. Prazer de conviver com o Frei um bom tempo aí. E pegar a Amarildo experiência também dele. me conhece minha vida aí, há bons anos aí. Frei, eu queria compartilhar com todos aqui, do senhor está falando da raiva. Eu assisti o filme Oficina do Diabo. E até Recomendo. indico até vocês assistirem, que é da Brasil Paralelo. E durante o filme ele mostra muito assim como o diabo age, né? Então ele vai fomentando, vai alimentando para que a pessoa chegue na raiva. Inclusive ele tem um instrutor e fala exatamente isso. E aí muita gente, a gente acaba não percebendo que estamos numa ira, né? Porque ele vai se alimentando, aquilo acontecendo, de repente você cria raiva e se você não tiver o controle, ele avança e enfim, aí eu queria destacar isso, quem puder assistir o filme, já que o senhor falou muito da espiritualidade, né? Isso é muito forte. E a oração realmente vai ajudar nessa tranquilidade, né? Nessa paz, para poder ter o equilíbrio, né, na vida. Boa. Boa indicação, marido. Eu recomendo. Esse filme mexeu muito comigo, viu, gente? Eu assisti 3 ou 4 vezes. É necessário assistir esse filme 3 ou 4 vezes, gente. É um filme muito bem construído. Eu fiquei de cara mesmo, assim, com um filme feito aqui no Brasil, com riqueza de detalhes. E eu assisti 4 vezes esse filme. 2 no cinema e 2 em casa. Você imagina, tá? Então, assim, mexeu muito comigo. A gente que é meio, assim, racional demais, é difícil as coisas mexerem com a gente, mas esse filme mexeu, tá? Ele recomendo. Silvana.
O seu som não está saindo, Silvana. Talvez aí você colocou o microfone, desligou, mas ligou, mas seu dispositivo não está saindo, não. É celular ou computador? Às vezes não foi não tá, não tá. Se quiser escrever aí um pouquinho, aí, às vezes é o próprio. Agora não. Ah, veio. Então tá bom, rapidinho, que eu uso muito fone. Então, só agradecendo mesmo a oportunidade de poder estar aqui hoje, né? Porque é bem difícil às vezes. E, sim, realmente, eu entrei e ouvi o que eu precisava nesse momento, né? Me veio, quando o senhor falou da paciência, né? Até eu falei, nossa, paciência de controlar tudo. E se sair do meu enquadramento, eu fico impaciente. Aí eu fico, nossa, foi bem, né? É aquela coisa boazinha, sempre essa figura, né? Materna, acolhedora, mas aí a gente respira fundo e às vezes aí não tá bom uma coisa, a gente, realmente essa parte do abrir mão do controle, do deixar ir, que é o grande processo. Por mais que a gente se trabalhe emocionalmente, vai fazendo um monte de, né, de processos, mas assim, essa coisa tão enraizada, né, da gente de controlar, e aí assim, o que acontece, né, sai do meu controle, isso porque é do outro, né, porque é do outro, né, e eu tenho que trabalhar essa barreira, e a gente vai, a gente come, né, aí tem que fazer tal coisa, mas espera, deixa eu passar ali, dar uma beliscadinha em algo, mas somente agradecer mesmo a contribuição de vocês, viu? Muito lindo. Obrigado, Silvana. Obrigado pelo feedback, pelo retorno, né? Para a gente Prima. Você fala de onde? São Paulo. Eu tô de São Paulo, tô em São Paulo. Tá, é a nossa prima, é a prima, né? A prima, minha prima tá. linda. Nosso lançamento lá na São Judas, ela foi. Ela foi. Eu lembrei agora, quando falou, eu lembrei agora dela, no lançamento do livro, lá em São Paulo. Me lembrei. Uhum. Tá bom, gente. Então é isso. Na próxima, a gente vai se reunir na quinta. A gente volta para quinta, né, Sabrina? Volta para quinta? Vamos voltar para quinta, tudo bem? Tá. Mas foi bom, olha, o pessoal manteve aí. Bom também, se você. A gente pode. Quarta também foi legal, né? Tá bem, então eu vou deixar a bênção para vocês. Obrigado, gente. Vamos continuar aí nas nossas buscas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, das buscas de todos, desça sobre a casa de vocês, os propósitos, sonhos, a bênção do alto, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Maravilha do dia, tá?